Sejam todos muito bem-vindos a mais essa reunião do GSE Paraná. Eu sou Maurício Esperandil, sou médico cardiologista e coordenador do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Para quem não nos conhece, o GSE é um grupo online que reúne profissionais da saúde interessados no estudo acadêmico, na pesquisa científica e na prática clínica dentro do campo da saúde e da espiritualidade. Se você ainda não for membro, basta solicitar sua participação no link da descrição desse vídeo e é gratuito. Para esse nosso encontro, nós trazemos um questionamento muito pertinente. Será que compaixão cansa? Nós vamos falar de espiritualidade, de cuidado e dos limites humanos na saúde. Para esse tema complexo, ninguém melhor que a nossa querida professora Mari Ruth Gomes Esperandil, a quem muitos aqui devemos nossos conhecimentos, inclusive. Ela é psicóloga, doutora em teologia, pós-doutora em psicologia da religião, pesquisadora na temática da espiritualidade e saúde e professora adjunta no programa de pós-graduação em teologia e no programa de pós-graduação em bioética da PUC do Paraná. E eu tenho muito orgulho em dizer que é a minha orientadora no programa de mestrado em bioética da PUC Paraná. Em meio a toda essa nossa correria, né, Mari? Sim. Minha sincera gratidão por você encontrar um tempinho aqui para nos ensinar sobre esse tema que tem sido foco de suas pesquisas mais recentes, né? Sim. Fico muito feliz sempre que nós lhe temos aqui conosco. Esteja à vontade para assumir a sala, eu lhe desejo uma excelente apresentação e desejo a todos um ótimo aproveitamento. Muito obrigada, Maurício, por essa apresentação calorosa, e quero te dizer também que é um orgulho para mim ser a sua orientadora, né? E além de... e temos um parentesco aí, vocês devem ter percebido, né? Esperandil, mesmo sobrenome. A gente não sabe ainda que parentesco que é exatamente, né? Mas pelo menos o sobrenome. É interessante que o nome dele é com S mudo, e o meu cunhado é com S mudo, a minha cunhada também. O único que tem o Esperandil com E foi o meu esposo na família, então o meu nome é Esperandil com E. E quando a gente escrever junto, né, Maurício, vai ser Esperandil e Esperandil, né? Vai ficar interessante essa conversa. Mas o Maurício está fazendo um trabalho muito bonito, e inclusive ele já me mandou a primeira versão do trabalho dele, que está aguardando, então, o meu olhar ali, e eu tenho orgulho mesmo de dizer que ele é meu orientando, porque é uma pessoa super dedicada, mas isso não é novidade, porque vocês veem aqui o quão dedicado ele é em tudo que ele faz, né? E as pessoas muito dedicadas também sofrem bastante, especialmente na saúde, e aí tem essa ideia de que as pessoas muito dedicadas, ou pelo menos que são muito, que se doam muito, isso causa um cansaço maior do que o normal, né? E aí ele trouxe esse título para mim super provocativo, né? Sobre compaixão cansa. Esse título não foi meu, não, foi ele que trouxe e pediu, então, para eu falar sobre esse tema, né? Com o subtítulo Espiritualidade, Cuidado e os Limites Humanos na Saúde. E eu aceitei com alegria, porque isso tem a ver também com as minhas pesquisas mais recentes. Então, eu vou compartilhar aqui coisas com vocês que eu venho pesquisando nos últimos 4 anos. Eu ainda não tenho publicação com dados empíricos, ainda que eu já tenha muita coisa coletada, mas ainda não tenho artigo com pesquisa empírica sobre o tema publicado, mas daqui a pouco já a gente vai ter vários, porque, inclusive, estamos validando o questionário de compaixão, e vocês vão começar a ouvir mais sobre esse tema, que é muito necessário. Eu penso assim que hoje em dia, na nossa vida atual, está faltando muita compaixão.
em todos os sentidos, em todas as áreas. Mas aqui a gente tem um foco bem específico sobre compaixão, né? Compaixão cansa. Então, isso é apenas um recorte desse grande tema sobre compaixão. E é sobre isso que a gente vai falar. E quando o Maurício me pediu para falar sobre isso, eu imaginei que ele tivesse em mente um termo que tem sido bastante usado nos últimos tempos, que é a chamada fadiga de compaixão, né? Por isso que nasce a pergunta: compaixão cansa? Mas aí, antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E aí eu pedi para o Maurício fazer um Mentimeter com essa pergunta, que é: o que você entende por compaixão? Né? E para você poder responder isso com uma única palavra. Então, sintetizar isso numa palavra. Então, Maurício, por favor, pode fazer isso e depois eu começo a compartilhar a apresentação. E obrigada por ter feito isso, viu? Me ajudou muito. Imagine, vamos ver se aparece aí. Para acessar esse Mentimeter, pessoal, só escanear o QR Code, vai direcionar logo diretamente ao site. E caso estejam usando o celular, é só acessar no navegador mente.com e entrar com aquele código 49174722, que daí vocês têm acesso a essa primeira questão, que é uma questão de: você acha que compaixão cansa? Sim, não, tenho dúvidas. Ah, isso mesmo. Mas já está dando para dar uma boa ideia, né? Acho que aí já mostrou uma preponderância, né? Sim, já mostrou uma preponderância. Você que entende mais de estatística do que eu, mas ali temos 17 respostas, e dentre as 17 temos 10 que diz que sim, que compaixão cansa. Então, isso é uma porcentagem de quanto? 10 de 17? Uhum. Que é 10 de 17. De 58%. Pois é. Então, só com esse número a gente já tem 58%. Certamente teríamos uma porcentagem maior, pelo que a gente está vendo aí em termos de predominância. Então, acho que já está bem para termos uma ideia, tá? Então, vamos à segunda pergunta. Essa segunda pergunta, então, é justamente para nós entendermos o que cada um entende por compaixão. Então, com base em sua experiência pessoal e profissional, o que compaixão significa para você em uma palavra, mas é possível responder isso várias vezes, então podem escolher palavras diferentes. É bonito de ver, né, a nuvem de palavras, como ela vai aparecendo. Então, vamos guardar essas palavras na memória. Amor, cuidado, presença, escuta, entrega, acolhimento, doação. E temos também menorzinhas lá, caridade. Caridade, humanidade, compreensão, segurança e empatia, que por algum motivo ficou duplicado ali. Então, vamos lembrar dessas palavras, tenham essas palavras em mente. Então, vamos lá ver se compaixão cansa mesmo, né? A maioria disse que sim. Agora a gente pode falar que a maioria, né, Maurício? Essa pergunta é muito provocativa e muito boa. A compaixão cansa? E nós poderíamos responder assim, ó: o sofrimento de profissionais da saúde é real, mas a compaixão não é a fonte. E eu já gostaria de começar com essa afirmação, porque quando a gente faz essa pergunta sobre se compaixão cansa, é porque temos em mente o que temos conhecido, o que a gente tem visto na literatura, a expressão fadiga de compaixão. E nós temos visto que profissionais de saúde enfrentam formas muito distintas de sofrimento ocupacional, e reconhecê-las com precisão é o primeiro passo para intervir com ética e eficácia. Se eu fizesse uma pergunta aqui para vocês: quais os sofrimentos que vocês conhecem de profissionais
da saúde, eu acho que vocês iam citar logo de cara o burnout, que é bastante conhecido. Ao mesmo tempo, burnout não é um sofrimento restrito a profissionais de saúde. Segundo o filósofo Byung-Chul Han, o sul-coreano, ele diz que nós vivemos numa sociedade do burnout, a sociedade do cansaço. E ele diz isso justamente por conta desse excesso de atividades que nós temos e de muito compromisso. O Maurício, antes de vocês chegarem, a gente estava conversando e ele falou assim: olha só, eu tirei esse final de semana para descansar um pouco e eu me senti culpado, eu e minha esposa. Lá pelas tantas a gente se sentiu culpado. Então, um sofrimento por não estar produzindo, né? Então, a sociedade do burnout. E profissionais de saúde sofrem muito de burnout, mas não só profissionais de saúde, como também educadores e educadoras, sofremos muito com burnout, que é o esgotamento crônico por sobrecarga sustentada, né? Então, esse é um dos principais sofrimentos. Tem também o sofrimento moral. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o sofrimento moral é quando você trabalha num local que te exige, acaba te exigindo tomar algumas decisões ou agir de tal forma que não condiz com os seus valores éticos. E no caso de profissionais de saúde, um exemplo bem prático. Você tem 15 minutos para fazer a consulta. E o profissional de saúde pensa assim que 15 minutos é um tempo muito curto para ele dar uma atenção como o paciente merece e precisa, né? Não só que merece, mas porque ele precisa. E isso é um sofrimento moral, porque tem que tomar decisões que não condizem com seus valores éticos. Outro sofrimento é chamado de trauma secundário, que é a exposição repetida ao sofrimento alheio, muito próprio de profissionais de saúde que trabalham o tempo inteiro com sofrimento e com com enfermidade, então com uma saúde bastante vulnerabilizada. E uma sobrecarga sistêmica, que é o desgaste por condições institucionais inadequadas. E aí tem a chamada fadiga de compaixão. Mas o que é a fadiga de compaixão? Quando foi que surgiu esse conceito, fadiga de compaixão? O termo surgiu em 1992 e foi com uma enfermeira norte-americana que o nome dela é Carla Johnson, e ela introduziu o termo compassion fatigue em um artigo na revista Nursing, descrevendo o desgaste emocional de enfermeiros e enfermeiras expostos continuamente ao sofrimento e às emergências hospitalares. A consolidação desse termo veio em 1995, quando um psicólogo chamado Figley, Charles Figley, ele consolidou esse conceito numa obra clássica com o título Compassion Fatigue, Coping with Secondary Traumatic Stress Disorder, né? Fadiga de compaixão, lidando com o transtorno de estresse pós-traumático, mais ou menos isso. E ele definiu isso como o custo de cuidar. Como é que ele era como é que ele era inicialmente caracterizado? Então, lá nas décadas de 1900, 2000, a fadiga de compaixão, ela era compreendida como trauma indireto. Por que trauma indireto? Porque profissionais desenvolviam sintomas semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático, mesmo sem vivenciar o trauma diretamente, simplesmente por se identificar tanto com o trauma vivido pela pessoa que estava sob seus cuidados, esse profissional de saúde também
sofria tanto quanto aquela pessoa. Então, ele identificou isso como um trauma indireto. E quais eram as características? Exaustão física, emocional e mental, sintomas emocionais como irritabilidade, insônia, desesperança, retraimento social, dessensibilização, que é a dificuldade de empatia e perda do sentido do trabalho, e manifestações físicas como sintomas psicossomáticos e tensão crônica. Mas vejam que, lendo essa descrição, o que nos passa pela cabeça hoje? Ué, mas isso não é burnout? Então, na época, o termo era frequentemente confundido com burnout, ou também era chamado de traumatização vicária, ou estresse traumático secundário. Aí, lá em 1974, o Herbert Frauenberger, ele fez uma diferenciação entre burnout e fadiga de compaixão. Então, ele disse o seguinte: isso porque começou a surgir muitas pesquisas sobre o tema. Então, com o avanço das pesquisas, obviamente, começa a se buscar maior precisão conceitual. Então, os pesquisadores começaram a diferenciar burnout de fadiga de compaixão. E lá em 1974, esse pesquisador, Herbert Frauenberger, ele disse assim, olha, burnout é sobrecarga de trabalho, que tem a ver com condições organizacionais, com ambiente de trabalho. Então, o burnout tem a ver com uma sobrecarga e exaustão ocupacional crônica ligado às questões de trabalho. Fadiga de compaixão, o Figley, que falou sobre isso lá em 95, a causa é um envolvimento emocional intenso, exposição à dor e um custo emocional do cuidado. E a distinção essencial é, enquanto o burnout está ligado às condições do ambiente de trabalho, a fadiga de compaixão está ligada ao custo emocional do cuidado. Então, vamos ver de lá para cá o que mais que a gente foi vendo na literatura. Diversas ferramentas surgiram para poder avaliar a fadiga de compaixão, burnout e estresse traumático secundário. Então, eu selecionei ali 3 ferramentas e, dentre essas, a PROQOL, que é Professional Quality of Life, é a que tem mais sido utilizada de todas, essa é a que mais tem sido utilizada, e só no Brasil, no levantamento que eu fiz nesse final de semana, eu encontrei 9 estudos com a utilização dessa ferramenta. E uma das autoras, a autora que validou essa ferramenta com 28 itens, ela disse que essa ferramenta, ela veio como uma melhoria do CFST, que é Compassion Fatigue Self-Test, que foi criado pelo Figley, né? E a outra escala é de escala de estresse pós-traumático, né? Mas essa PROQOL é a que mais tem sido utilizada. E ela é bem interessante, e eu vou dizer por que eu acho essa escala bem interessante para poder medir fadiga de compaixão. Eu vou mostrar para vocês. Mas, antes de chegar lá, eu queria mostrar um pouco a diferença sobre alguns termos que são semelhantes e que, inclusive, um deles foi citado aqui por vocês, que é empatia, né? Quando eu perguntei assim, diga em uma palavra o que você entende por compaixão. Empatia foi, aliás, foi uma das primeiras palavras que apareceu, né? Então, será que empatia e compaixão são termos sinônimos?
E simpatia? Aí, o Shane Sinclair, ele já trabalha com esse tema da compaixão há mais de 10 anos e tem o Compassion Research Lab. Ele disse assim que, opa, peraí, essas 3 palavras são distintas. Você sabe a diferença? Você, como profissional de cuidado, você sabe a diferença? Pois então, os pacientes sabem, né? E ele fez um vídeo curtinho sobre isso que eu gostaria de mostrar para vocês, porque vale a pena. Então, eu vou compartilhar com vocês esse vídeo que o Sinclair produziu sobre essa diferença, tá? E vamos dar play. Sympathy, empathy, compassion. These 3 words often get used synonymously, but there are some important differences. When you think of compassion in particular, what comes to mind? How is it different or similar to sympathy and empathy? It can be tricky to tell between them to begin with, but knowing what compassion really is crucial when researching these topics. Here at the Compassion Research Lab, we've conducted extensive research on compassion. We've looked long and hard at what it is and how it differs from sympathy and empathy. We did this by reviewing the scientific literature and by speaking with patients directly about their experiences. Both the literature we reviewed and the patients we spoke to gave us a comprehensive understanding of the true nature of compassion. To illustrate, let's imagine you're a patient recently diagnosed with cancer. Your outlook is good, but you're worried. On top of all of this, it's happened right in the middle of a big move. Hearing about this, you notice your family, friends, co-workers, and healthcare providers all react in different ways. Oh my goodness, that sounds awful. Are you going to be okay? I'm so sorry. It must be horrible. Thinking of you, this is sympathy. It's a pity-based response based on a lack of understanding. It makes people say things that make them feel better, but it doesn't do much for you. Then there are others that try to understand what it would be like for them if they were in your situation by trying to feel what you are feeling. They tell you that they know what you're going through. They imagine what it would be like for them to be in your shoes. They might tell you that they have gone through something similar. This is empathy. It makes you feel heard, understood, and a bit better about your situation. But then there are those who try to really understand what it is like for you, to feel what you feel, and who aren't afraid to suffer with you and to do something to help. They actively listen, they're kind, they're loving, and they genuinely seek to understand you and your unique needs. But then they go one step further and show up on the weekend to help out with the big move. They haven't said they feel sorry for you. They haven't just understood you. They have been selfless and done something to help. They aren't afraid to engage you in your suffering. They understand you and what you actually need, not just what they would want if they were in your shoes. Most important of all, they actually do something to improve your situation. That is compassion. Sympathy, empathy, and compassion may seem similar, but for those experiencing suffering, the differences are obvious and impactful. Patients told us that sympathy was unwelcomed and unhelpful. They told us that empathy was better because it attempted to understand what it would be like to be in another person's shoes. But compassion took things to the next level by understanding and addressing a patient's needs in a personalized manner, not just through words or feelings, but by putting their ego aside and by getting their hands dirty in order to actively engage and alleviate a person's suffering. Obrigada, Maurício. O Shane Sinclair, ele fala assim, olha, tem diferença, sim, entre simpatia, empatia e compaixão, né? E ele diz que os pacientes sabem muito bem a diferença. E os pacientes disseram assim, olha, a simpatia, ela é legal, mas
é inútil, na verdade. Ela não ajuda, ela é bem inútil. Mas a empatia, ela já melhora um pouco, porque a gente percebe que a pessoa está tentando nos ajudar. Agora, a compaixão, ela nos leva para um outro nível, né? É isso que nos faz sentir que a pessoa está realmente interessada em nós, né? Então, o Shane Sinclair, ele fez um gráfico interessante ali, ó. A simpatia é uma resposta baseada na pena diante de uma situação de sofrimento, caracterizada por falta de compreensão relacional e por autopreservação de quem observa. Já a empatia é uma resposta afetiva, que reconhece e busca compreender o sofrimento de outra pessoa por meio da ressonância emocional, a sintonia empática. Mas a compaixão já é diferente. O que não é? A compaixão é uma resposta virtuosa. Opa, deixa eu voltar aqui. A compaixão é uma resposta virtuosa que busca atender ao sofrimento da pessoa, ao sofrimento e às necessidades de alguém por meio da compreensão relacional e da ação compassiva. Em outras palavras, a compaixão ela é essencialmente prática. A empatia, não. Você tenta compreender a outra pessoa, tenta se colocar no lugar dela, então existe a compaixão, a empatia cognitiva, a empatia física, inclusive a somática, quando você vê alguém sangrando e que chega a te dar dor nas pernas, isso é uma empatia somática. A compaixão cognitiva, quando você tenta compreender o que é estar no lugar da outra pessoa, ou como é que é a perspectiva, a compreensão que ela tem de determinadas situações. A compaixão, a empatia afetiva já é aquela emocional, você tenta sentir o que a outra pessoa sente, né? E aí, mas você não necessariamente vai fazer alguma coisa sobre isso. A compaixão, não. A compaixão, ela precisa da empatia, porque sem a empatia, você não consegue fazer algo para aliviar o sofrimento. Porque a compaixão, ela precisa da empatia para essa sensibilidade ao sofrimento da outra pessoa, ao sofrimento da pessoa que está à minha frente, mas eu dou um passo a mais. Eu dou um passo a mais e não para resolver o problema da pessoa, mas para aliviar o sofrimento, né? Então, essa foi a definição de compaixão que o Shane Sinclair, ele trouxe, mas ele trouxe a partir de dados empíricos. Isso é que é muito interessante, foi escutando pacientes, foi escutando profissionais de saúde, que ele chegou nessa definição de compaixão na saúde, né? Que é uma resposta virtuosa que busca atender ao sofrimento e às necessidades de alguém por meio da compreensão relacional e da ação compassiva. Tá? E aí, eu queria trazer uma coisa muito curiosa para vocês. No artigo sobre fadiga de compaixão, tem uma definição sobre o que é fadiga de compaixão. E eu destaquei aqui para vocês verem. Tá pequenininho ou tá dando para ler? Acho que dá para ler, né? Olhem só que interessante. Fadiga de compaixão é o nome do processo no qual o profissional ligado ao atendimento de uma clientela que tem como demanda o sofrimento torna-se fatigado, exausto física e mentalmente devido ao constante contato com o estresse provocado pela compaixão. Essa é uma definição do Figley, lá de 1995, que continua basicamente essa, né? Então, olha só, fadiga por compaixão é o processo que
demanda sofrimento provocado pela compaixão. Mas quando vocês olham essa definição de compaixão, será que a gente poderia concordar com essa definição? Olha só, elaborado por Stan, o Professional Quality of Life Scale, que é essa que tem sido bastante usada nas pesquisas atuais, né? Então, ela é um desenvolvimento da CSFT que eu tinha mencionado para vocês, né? Então, a fadiga por compaixão é um fenômeno multidimensional composto por fadiga por compaixão. Então, fadiga por compaixão é um fenômeno composto por fadiga por compaixão. É bastante tautológico, né? Essa definição. Mas também é por burnout e satisfação por compaixão. Esta concepção entende que as 3 dimensões, quais 3 dimensões? A fadiga por compaixão e satisfação por compaixão, certo? Então, essa concepção, fadiga de compaixão, entende que essas 3 dimensões estão relacionadas e, portanto, atuam de forma conjunta no desenvolvimento da fadiga de compaixão, no desenvolvimento da síndrome. A síndrome de burnout é uma das dimensões da fadiga por compaixão. Então, tem um problema conceitual, fadiga de compaixão, por compaixão, ou fadiga de compaixão, é como aparece, né? Então, empatia, sentir como o outro. Compaixão é reconhecer o sofrimento e agir para aliviá-lo. E fadiga por compaixão é um termo questionado, muito questionado. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês uma revisão que o professor Shane Sinclair fez sobre fadiga de compaixão. Ele examinou 90 trabalhos, 90 documentos. E desses 90 documentos que ele analisou, esses documentos, essas pesquisas, foram produzidos junto a profissionais de enfermagem, medicina, UTI, oncologia, cuidados paliativos, pediatria, psicologia em diversos países. E a conclusão central dele foi que competência compassiva associa-se mais fortemente à realização profissional do que à redução direta da exaustão. Então, ele disse que, na verdade, e esses estudos, nenhum deles, ou muito dificilmente mostrava uma definição de fadiga por compaixão. E que ele disse assim, essa expressão é um eufemismo que deveria ser revisto, esse termo, porque as pessoas aceitaram esse termo e passaram a repetir sem questionar o que seria fadiga por compaixão. Uma vez eu assisti uma palestra de uma pessoa que eu considero muito compassiva, e essa pessoa estava falando sobre fadiga por compaixão, e ele perguntou assim, o Tupindimpa, ele perguntou assim, pensem em pessoas que vocês consideram compassivas, vocês já viram essas pessoas fatigadas por serem compassivas? E a resposta é não. Então, a fadiga por compaixão é um termo equivocado, que não quer dizer que estejamos negando o sofrimento em função dessa exposição diária no cuidado de pessoas que sofrem, né? Tem um sofrimento aí em função dessa exposição diária, mas a expressão para falar desse sofrimento é que está equivocada, e equivocada quando diz que isso é fadiga por compaixão, né? No Brasil, eu dei uma olhada em 36 estudos que traziam esse termo fadiga por compaixão. Selecionei 21 textos que tinham essa palavra e que tinham alguma coisa aprofundada ali para eu olhar sobre fadiga por compaixão. 9 estudos empíricos no Brasil sobre fadiga por compaixão.
predomínio na enfermagem, oncologia, UTI, saúde mental. E eu descobri nos resultados desses estudos que tem uma forte associação com burnout e sofrimento ocupacional, mas não tem nenhuma problematização conceitual sobre o que exatamente está sendo medido. Então, é um problema continuar fazendo pesquisa quando não se tem clareza de um conceito básico que está sendo investigado ali nos seus dados. Isso que é uma coisa importante para quem faz pesquisa, né? Então, que horas são que eu não estou vendo aqui? 21h05, puxa, já está quase terminando o nosso tempo. Mas eu ainda quero ir mais adiante para mostrar para vocês um pouco mais sobre isso. Ao invés de fadiga de compaixão, seria adequado dizer sofrimento empático. Que o sofrimento empático, ele é um estado marcado por emoções negativas, pelo desejo de se distanciar do sofrimento alheio. E com o tempo, o sofrimento empático crônico, ele pode contribuir para o burnout e outros desfechos negativos em saúde. Então, o que muitos chamam de fadiga de compaixão, na verdade, é um sofrimento empático. A empatia em excesso, sem a dimensão da ação, ela drena. A compaixão, ao contrário, ela sustenta a pessoa. A empatia, ela oscila conforme os nossos sentimentos. A compaixão, ela é mais constante e ela não se esgota, né? E aí, gente, olha só, lá no Instituto Max Planck, 2 pesquisadoras fizeram um experimento. O Maurício, de vez em quando eu escuto um barulhinho que eu acho que alguém deve estar falando alguma coisa no chat. Você pode me interromper para poder dizer o que você achar por bem, tá bom? Tranquilo, pode ficar tranquilo. Tá. Então, os neurocientistas de Leipzig mostraram a voluntários vídeos curtos de pessoas sofrendo. Eram vítimas de acidentes, desastres, incluindo crianças. Enquanto assistiam esses vídeos, eles estavam sendo submetidos a um exame de ressonância magnética funcional. E olha que coisa incrível! Esses exames de ressonância magnética revelaram atividades em regiões associadas à dor empática, que é a ínsula anterior e o córtex cingulado anterior. Os participantes relataram sofrimento, estresse e desejo de se afastar daquelas imagens. Mas, quando eles eram pedidos para... Eles foram treinados para praticar a compaixão quando vissem aquelas imagens. E aí, eles reconheceram o sofrimento que eles estavam vendo e se sentiram motivados a ajudar. E sabe o que aconteceu? Os exames mostraram que a compaixão estava em outro local do cérebro. Aí eu vou mostrar para vocês uma questão bem interessante aqui, ó, que a fadiga, ela é real, mas compaixão é o remédio. Falamos no início que compaixão não era a fonte, e agora nós estamos vendo que a compaixão é o remédio. Então, talvez o que estamos chamando de fadiga por compaixão é a fadiga da exposição contínua ao sofrimento sem recursos emocionais, éticos e institucionais suficientes. Profissionais não adoecem porque se importam demais. Muitas vezes adoecem porque não conseguem cuidar como gostariam, né? Então, tem essa diferença, e eu vou mostrar aqui para vocês a virada contemporânea, especialmente trazido pela Tânia Singler e a Olga Klimek. Eles revelaram, então, que no cérebro isso aparecia em regiões diferentes. E tem uma imagem aqui, essa aqui é a Tânia Singler, e aqui, esse aqui é o Mathieu Ricard, com quem ela trabalhou, e pediu, então, que ele olhasse aquelas imagens e primeiro fosse só de uma forma empática, e depois olhasse aquelas imagens, mas oferecendo compaixão.
E aí, só que ela não seguiu só com a Mathieu Ricard, ela e a Olga, elas foram com outros participantes também. E olha só, gente, que coisa incrível. Aqui, ó, a empatia pelo sofrimento são essas bolinhas azuis. E a compaixão vermelha. Então, vê que coisa interessante que fica em regiões diferentes. Então, quando a pessoa tem empatia, ela tem dois caminhos. Ou o sofrimento empático, que é a empatia disfuncional, ou a compaixão. E a compaixão é fazer algo para aliviar, né? Então, a compaixão não é um reservatório que se esgota. E a gente está vendo isso nos estudos, né? E aí, o que é que realmente adoece o cuidador? Tem um estudo da Pavlova, que ela diz assim que as pessoas, profissionais de saúde, podem ter alta competência compassiva e ter dificuldade para exercer essa competência compassiva em ambientes institucionalmente desalinhados com seus valores. O ambiente, ele não destrói a competência em compaixão, ele bloqueia a sua expressão. Gente, eu achei isso demais, né? Então, tem um questionário de compaixão que o Sinclair desenvolveu e que a gente levanta as competências em compaixão autopercebidas de profissionais. Então, é interessante que nós podemos medir isso, a competência em compaixão, mas quando, no caso aqui da Pavlova, ela mediu isso num determinado contexto, mas ela também mediu como é que os pacientes se sentem cuidados, se eles também se sentiam cuidados de modo compassivo. E aí tinha uma discrepância. E o que causava essa discrepância? Por que profissionais de saúde estavam dizendo que tinham competência em compaixão e, de repente, pacientes não estavam se sentindo cuidados com compaixão, né? E aí ela mostra, assim, que quando o ambiente é discrepante com os valores de profissionais de saúde, isso pode bloquear uma ação, um cuidado compassivo, uma atuação de acordo com aquilo que profissionais de saúde têm competência, uma competência em compaixão. Então, a gente precisa repensar o autocuidado, porque nós não estamos cansados de compaixão, mas cansados de trabalhar sem condições de cuidar. Se o problema fosse apenas sensibilidade excessiva, a solução seria distanciamento, mas os dados apontam o contrário. O que sustenta o profissional é possibilidade de cuidado significativo, coerência ética, reconhecimento e vínculo genuíno. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês. Como não vai dar tempo aqui, esse tema, ele é muito extenso, né? Ele tem muita coisa. E eu queria mostrar para vocês. Mas aqui eu já estou quase terminando os meus slides, então vou continuar aqui, sim, né? Ainda está aparecendo? Não parei, né, Maurício? Não parou o compartilhamento, só colocar em apresentação agora. Tá, então vou continuar aqui. Como eu disse anteriormente, que a compaixão, ela fica num local diferente da empatia. A empatia, ela fica na ínsula e no giro cingulado, e ali a nossa resposta diante do sofrimento, diante de situações difíceis, são respostas de luta, fuga ou de paralisia.
são respostas automáticas, que ao longo do tempo o nosso cérebro foi aprendendo, né? E aí, uma coisa muito interessante que a pesquisa da Tânia Singler mostrou é que na compaixão, essa parte do córtex pré-frontal, ela se conecta com a região da compaixão para dar uma outra resposta que não uma resposta automática. A resposta automática às nossas emoções difíceis, elas estão voltadas para a sobrevivência, por isso que é luta, fuga ou paralisia. São as respostas automáticas e rápidas. A resposta compassiva, aí ela está ligada não só com a emoção, mas também com a razão. E a compaixão permite isso. Então, isso nos mostra que a compaixão, ela é quase como se fosse um músculo. Não é um músculo, obviamente que não, mas é um músculo, entre aspas, no sentido assim que é treinável. Então, a gente precisa sair da resposta automática para parar de responder só com base na empatia, mas responder a situações de sofrimento com base na compaixão. Treinar uma outra forma de resposta. A compaixão nos ajuda a ver o que realmente importa. E é muito interessante que quando nós estamos estressados, com muita coisa para fazer, a gente tem dificuldade de ver o que realmente importa. E nós começamos a responder ao sofrimento diante de nós e o nosso próprio só dessa forma automática. E deixamos de responder com mais compaixão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, né? Porque a compaixão, ela é uma fonte de significado. Eu queria dizer para vocês de uma pesquisa, então, que eu venho fazendo agora, ela está em andamento, então eu tinha pedido para o estatístico me dar algumas análises já. Desse número aqui de 619 profissionais, a gente levantou as competências em compaixão. A gente já viu que a compaixão, ela se associou fortemente à realização profissional, né? Mas não se associou ao burnout. Então, o que mostra o nosso estudo? Nosso estudo mostra, então é interessante que a competência em compaixão se associa à realização profissional, porque nós aplicamos também o PFI, que é Professional Fulfillment Index, que ele mede o burnout. E nesse instrumento, ele mede, então, realização profissional e burnout. No burnout tem exaustão emocional e despersonalização. Isso é burnout. E aí nós percebemos que a realização profissional estava mais ligada, tinha associação positiva com maior nível de competência em compaixão. Eu achei isso tremendamente interessante. Então, não necessariamente que, quem tem mais realização profissional, isso vai prevenir do burnout. Não, não podemos dizer isso ainda, pelo menos até onde a gente analisou. Pode ser que depois que ele me mandou outras análises, mas ele mandou às 8 da noite, aí não deu para eu olhar mais, né? Mas o que a gente percebe é que quanto mais sentido no trabalho, né, menos burnout. Aí a gente conecta profundamente com o quê? O que vocês acham? A gente vai conectar isso com o quê? Com espiritualidade. Então, voltando lá ao subtítulo da palestra que o Maurício me deu, né? O que fadiga de compaixão, ou se a compaixão cansa, então qual a relação com a espiritualidade? Aqui nós podemos ver com dados empíricos
a relação com a espiritualidade? Porque espiritualidade, temos duas palavras para definir espiritualidade. Mas então eu queria mostrar para vocês, e não vou conseguir porque alguma coisa deu errado aqui, que é o seguinte, a definição que eu tenho de espiritualidade, ela se baseia em duas palavras-chave: conexão e sentido. Espiritualidade vem da palavra espírito. Espírito é potência de vida, energia vital. E é esse espírito que todas as pessoas têm, e vai desenvolvendo durante a vida. Todas as pessoas, então, vão colocando sentido em suas experiências, e é isso que diferencia cada pessoa. Então, todas as pessoas têm uma espiritualidade, porque todos nós temos um espírito, uma energia vital, uma potência de vida. É a fonte, a espiritualidade, como diz o Viktor Frankl, é a fonte da vontade de sentido. Todas as nossas experiências, a gente precisa de sentido, e é isso que nos diferencia. E todos nós podemos ter a mesma experiência, mas cada pessoa vai ter um sentido único para aquela experiência, né? E dependendo do sentido que nós colocamos nessa experiência, esse sentido pode nos potencializar ainda mais para nos desenvolvermos, para florescermos como pessoa, como ser humano, como também, dependendo do sentido, ele pode diminuir essa potência de vida. Então, nós poderíamos dizer assim que é quando essa espiritualidade está sendo mais saudável ou menos saudável. E a outra palavra-chave é conexão. Então, ninguém consegue viver as suas experiências com sentido profundo, fora das relações. Então, nós precisamos dessa conexão profunda com a gente mesmo, com os outros, com a natureza, com uma transcendência, ou com aquilo que nos transcende. Isso é espiritualidade. Então, vejam só, a compaixão é uma fonte que nos ajuda a colocar sentido no sofrimento. E o sofrimento, ele é muito potente. E o Viktor Frankl, ele fala assim que existem 3 fontes para o sofrimento, né? Que é o trabalho, 3 fontes de sentido. Uma é o trabalho, outra é o amor e o outro é o sofrimento. O sofrimento, ele é altamente potente, ele tem tanto a potência do trauma como a potência da transformação. E quando a gente fala na compaixão, que é uma atitude frente ao sofrimento, vocês percebem a conexão? Então, diante desse sofrimento, como é que eu me posiciono? O que eu faço? E esse sofrimento não só do outro, mas também o sofrimento para mim. Nós, muitas vezes, e aí já seria um outro tema também, é a falta de autocompaixão, a falta de compaixão voltada para si mesmo, porque quando a gente sofre, a gente pega um chicote, começa a se bater, dizendo, mas por que eu fiz isso? Eu sou burra mesmo, ou eu sou incompetente, ou eu não dou conta mesmo, não é? Isso é falta de autocompaixão. Então, para vocês verem como compaixão é um tema que precisa ser desenvolvido, precisa ser debatido, estudado para valer. Então, nós estamos estudando agora sobre como é que compaixão pode ser visto de outro modo por profissionais de saúde e diferente desse modo, como tem sido tão proliferado com essa expressão fadiga de compaixão. Compaixão não cansa. Respondendo à pergunta lá do começo, e que mais da metade de vocês disse que sim. E espero que agora, no final, então, da nossa conversa, vocês tenham uma ideia diferente. A compaixão, ela não cansa. O que cansa é a fadiga empática ou a empatia disfuncional.
tá? O sofrimento empático, não a compaixão. Nós todos precisamos de compaixão, não só para os outros, mas também para nós e para o mundo todo. E que você também deseje treinar a compaixão, né? Porque a compaixão já está dentro de nós, precisa ser treinada. Dia 30 de junho, o Shane Sinclair estará na PUC e vai fazer um workshop de dia inteiro, treinamento em compaixão para profissionais de saúde. Temos ainda 20 vagas, né? Então, se inscreva no Congresso de Bioética e aproveite e se inscreva nesse workshop com o Sinclair, e vocês não vão se arrepender. Maurício, muito obrigada por esse convite. Me desculpe por ter ido até o final, quase sem tempo aqui das perguntas. Eu não me importo em continuar mais um pouco para responder alguma pergunta, porque eu gastei todo esse tempo, mas se você quiser terminar, está tudo certo para mim, tá bom? Obrigada mais uma vez e obrigada a todos vocês que estiveram aqui honrando e ouvindo essa palestra. Obrigada. Mari, imagina, não tem nada para pedir desculpas, nós que te agradecemos aqui, né? Se você topar ficar mais uns 10 minutinhos, aí eu consigo abrir o espaço para perguntas. E eu aproveitei e deixei aí na tela compartilhada o congresso onde o Shane Sinclair vai fazer ali o workshop, né? Eu compartilhei ali no chat, pessoal, o link para inscrição para esse congresso ali do dia 30 de junho a 3 de julho de 2026.